Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, como se o tempo fosse uma entidade que escapa por entre os dedos? É curioso perceber que, mesmo quando nada urgente está acontecendo, a mente continua repetindo: você está atrasado. Mas e se esse senso de atraso não for real? E se for apenas o reflexo de uma ilusão coletiva, a de que o tempo é algo fora de nós, e não algo que projetamos de dentro? Pense nisso. Quem foi que te ensinou a medir sua evolução por horas, dias e anos? Quem determinou o momento certo de acontecer algo? Desde cedo, fomos programados para acreditar que a vida é uma corrida, e que a linha de chegada está sempre no futuro. Mas o futuro nunca chega, não é? Porque o que chamamos de futuro é apenas o presente ainda não percebido. Agora, te faço duas perguntas que podem mudar completamente sua percepção. E se o tempo não estivesse passando? E se fosse você quem se move através de estados de consciência, e não o contrário? A resposta, embora pareça complexa, é simples. O tempo não flui, ele colapsa. A cada nova vibração, você entra em uma linha diferente da realidade, e essa transição é o que sua mente traduz como passagem do tempo. Quando você vibra medo, entra numa linha densa onde tudo parece demorado. Quando vibra presença, amor e aceitação, o tempo se expande, e tudo acontece naturalmente, como se o universo conspirasse a seu favor. O problema é que a maioria das pessoas vive prisioneira da mente linear, uma mente que insiste em ver o tempo como sequência, e não como simultaneidade. Elas acordam, olham o relógio e já se colocam em estado de urgência. É esse estado que cria a sensação de falta, de atraso, de fracasso. Mas há um segredo: o tempo é apenas um espelho da sua frequência. Quando você para de correr, ele para de fugir. Quando você respira e se âncora no agora, a prisão invisível se desfaz, e o que antes parecia demorar começa, finalmente, a acontecer. A mente humana adora pensar em antes e depois. Ela precisa de uma sequência para se sentir segura, como se o tempo fosse uma estrada reta, e você um viajante indo de um ponto A para um ponto B. Mas o universo quântico não funciona assim. No nível mais fundamental da realidade, o tempo não é uma linha, é um campo. E dentro desse campo, tudo já está acontecendo ao mesmo tempo. Imagine um rádio. As estações já estão no ar, vibrando em frequências diferentes. Você não cria música ao girar o botão. Você apenas muda a sintonia para ouvir algo que sempre esteve ali. O mesmo acontece com as linhas do tempo. Você não cria o futuro, você muda sua vibração e acessa a linha onde esse futuro já existe. É aí que entra o que chamamos de colapso quântico. Cada vez que você observa algo, seu foco transforma possibilidades em fatos. Sua atenção é a agulha que escolhe a faixa. Mas o mais impressionante é que o colapso não acontece depois da decisão, ele acontece antes. O campo já sabe onde sua consciência vai se sintonizar, e organiza os eventos para que tudo se alinhe ao seu estado vibracional. Você já percebeu como, quando está em um dia bom, as coisas simplesmente fluem? Pessoas aparecem na hora certa, as coincidências se multiplicam, e o universo parece responder em tempo real? Isso não é sorte. É sintonia. Você entrou em uma linha do tempo coerente com a frequência da leveza, e essa coerência reorganiza os fatos, tornando-os sincronizados. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você vibra ansiedade, medo ou dúvida, entra em uma linha mais densa, onde tudo parece travar. As oportunidades desaparecem, os sinais se confundem, e o universo parece se calar. Mas, na verdade, ele não se calou, ele apenas está te mostrando o reflexo da sua vibração atual. O que muitos chamam de demora é apenas o tempo que leva para o corpo e a mente entrarem em coerência com o campo onde o desejo já é real. O passado e o futuro coexistem, mas sua frequência decide qual deles você experimenta agora. Einstein dizia que o tempo é apenas uma ilusão teimosamente persistente. A física quântica confirma: o universo é atemporal. A noção de antes e depois é apenas uma ferramenta de percepção criada pela consciência para organizar a experiência humana.
Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você deixa de tentar chegar lá e começa a viver a partir de lá. Você percebe que o futuro que deseja já existe, e está apenas esperando sua vibração se alinhar com ele. Mas essa mudança de paradigma assusta o ego. O ego quer controle, quer certeza, quer garantia. Ele quer saber quando, como e por quê. Só que o campo quântico não responde a planos mentais, responde a estados de ser. Por isso, toda manifestação verdadeira acontece fora do tempo. Você não cria o que quer. Você cria o que é. E quando você é, o universo colapsa a linha correspondente, e os eventos se reordenam instantaneamente. Mas há um detalhe sutil: o colapso não é percebido de imediato. Ele começa no invisível, na leve mudança do seu estado interno, na calma inesperada, na sensação de que algo já aconteceu, mesmo que nada ainda tenha mudado fora. Esse é o verdadeiro sinal do salto quântico. Não é o dinheiro que chega, o relacionamento que aparece ou a cura que se manifesta. É a certeza silenciosa de que tudo isso já está no campo, pronto para ser percebido. Quando você sente isso, o tempo perde o poder sobre você. Você deixa de ser vítima da espera e se torna o observador do colapso. E o que antes parecia futuro começa a se desenhar no presente, naturalmente, sem esforço, sem ansiedade. Porque, no fim, o tempo nunca foi o obstáculo. O único obstáculo era a crença de que ele existia. A pergunta que a maioria evita fazer é simples, mas perturbadora. E se o tempo não estiver passando, mas você é quem está se movendo através dele? A ciência quântica vem revelando que a realidade não é um fluxo linear de eventos, mas uma projeção contínua da consciência, como um holograma que se atualiza conforme você muda sua vibração. O tempo não corre do passado ao futuro, ele se dobra ao redor do observador, reagindo à sua percepção. Imagine uma pedra jogada num lago calmo. As ondas que se espalham são as possibilidades, e o ponto onde a pedra toca a superfície é o agora. Cada observação sua, cada escolha, cada emoção, cria ondulações que alteram não só o que está por vir, mas também o que você chama de passado. Você já sentiu que certos acontecimentos do passado parecem ganhar um novo sentido depois que você muda internamente? Como se a lembrança, antes dolorosa, agora parecesse necessária. Isso acontece porque, ao alterar sua vibração, você muda o significado dos eventos e, portanto, a linha do tempo associada a eles. O observador não apenas influencia o futuro, ele também reorganiza o passado. No experimento da dupla fenda, partículas de luz se comportam como ondas até o momento em que são observadas. Então, elas escolhem uma posição definida. Mas o mais desconcertante é que, quando o observador muda depois, os resultados anteriores também mudam. Isso sugere que a consciência não observa o tempo, ela o reescreve. É por isso que, às vezes, um problema parece insolúvel até que algo em você se transforma, e de repente, novas oportunidades surgem, pessoas reaparecem, e soluções que pareciam impossíveis se materializam sem esforço. O tempo não trouxe a resposta, a mudança vibracional trouxe um novo tempo. Quando você entende que a percepção é o ponto de inflexão da realidade, começa a se libertar do desespero de controlar o quando. O quando é uma ilusão criada pelo ego, porque o ego vive na expectativa, e a consciência desperta vive na observação. O verdadeiro salto não acontece quando o futuro muda, mas quando você se move para a linha de tempo onde o futuro que deseja já é fato. E isso não é um processo mental, é uma mudança de frequência perceptiva. A percepção quântica é o estado em que o observador entende que tudo o que ele vê é apenas o reflexo do seu próprio campo. A realidade deixa de ser algo que acontece fora e passa a ser uma projeção holográfica do que você sustenta dentro. Nesse ponto, o tempo começa a obedecer a você. As sincronicidades se aceleram, as coincidências se tornam inevitáveis, e você começa a perceber que o universo sempre esteve respondendo, apenas em frequências que você ainda não conseguia escutar. E quanto mais você se torna consciente desse processo, mais o tempo se torna maleável.
Minutos parecem horas em estados de presença profunda. Dias passam em um piscar de olhos quando você vibra em entusiasmo. Isso acontece porque o tempo não é constante, ele se curva à densidade da consciência. A vibração alta dilata o agora. A vibração densa o comprime. É por isso que, quando você está ansioso, tudo parece demorar. Mas quando você confia, o fluxo acelera. Não porque o universo muda, mas porque você dobra o tempo com sua percepção. O observador desperto compreende que cada pensamento é uma escolha vibracional, e cada emoção é uma assinatura de realidade. Não há mais espera, há apenas sintonia. E quanto mais pura for a sua sintonia, mais o universo se ajusta para refletir o seu estado. O tempo, então, deixa de ser o inimigo e se torna um espelho elástico, um instrumento de expansão da consciência. E a vida deixa de ser um processo de chegar lá, tornando-se um movimento sagrado de recordar o que já é. Porque no fundo, o verdadeiro poder do observador não está em controlar o tempo, mas em perceber que ele sempre foi uma expressão da sua própria vibração. Quando você muda a frequência, o tempo dobra. Quando você silencia a mente, o agora se expande. E quando o agora se expande, você percebe que nunca houve ontem nem amanhã. Apenas o eterno campo de possibilidades onde o Criador, você, observa, sente e manifesta. E se o tempo fosse apenas a forma como a mente tenta organizar o infinito? O universo não conhece minutos, horas ou dias, ele vibra em frequência, e a frequência é atemporal. Tudo o que você deseja, tudo o que teme, tudo o que acredita estar a caminho já existe agora, mas em uma vibração que talvez você ainda não esteja pronto para perceber. O agora é o ponto de intersecção entre o visível e o invisível. É o único instante real, tudo mais é memória ou projeção. E, ainda assim, passamos a vida tentando escapar dele. Queremos o futuro porque não suportamos o silêncio do presente, esquecendo que é exatamente nesse silêncio que o colapso da realidade acontece. A física quântica sugere que todas as possibilidades coexistem simultaneamente. Cada escolha, cada versão de você, cada linha do tempo possível está ativa em potencial dentro do campo. O que determina qual delas você experiencia não é o tempo, mas o estado vibracional do seu agora. Você já percebeu que quando está plenamente presente, as coisas fluem? As respostas chegam, o corpo relaxa, o medo se dissolve. Isso acontece porque, nesse estado, você não está tentando controlar o tempo, está vivendo no eixo da criação, onde tudo se manifesta em sincronia. O ego, porém, odeia o agora. Ele se alimenta da ideia de quando. Quando eu tiver o que quero, vou me sentir bem. Mas o universo responde ao seu estado de ser, não ao seu desejo de alcançar algo. Enquanto você vibra em falta, continua recriando a falta, porque o campo não entende o tempo, ele entende frequência. A consciência expandida percebe que o agora é o portal quântico. É o ponto onde o observador se alinha com a totalidade do campo e, ao fazer isso, escolhe, não com o pensamento, mas com a vibração. Pensar eu quero é uma declaração de ausência. Sentir eu já sou é uma declaração de colapso. Nesse espaço de presença, o futuro deixa de ser algo que vai acontecer e se torna algo que já aconteceu, esperando apenas sua sintonia. É como uma estação de rádio, a música já está sendo transmitida, mas você só ouve quando ajusta a frequência certa. O agora é o dial da realidade. Quando você se âncora no presente, o campo responde instantaneamente. As coincidências se multiplicam, o corpo entra em coerência, e a mente perde o poder de resistência. Você deixa de ser um fazedor e se torna um canal de manifestação natural. A presença é a ponte entre o que é visível e o que ainda não se revelou. E o que a maioria chama de milagre é, na verdade, o resultado de alguém que se manteve presente o suficiente para que o campo colapsasse ao redor de sua vibração. Nada é criado no futuro. Nada é resolvido no passado. Tudo nasce e renasce no agora. A mente tenta compreender isso, mas o agora não é para ser entendido. Ele é para ser sentido. É um espaço vibracional de rendição,
não de controle. Quando você para de lutar com o tempo começa a conspirar a seu favor. Os atrasos desaparecem, as urgências perdem força, e a vida começa a se alinhar em sincronia perfeita com o seu estado interno. Estar no agora é estar fora da ilusão de separação. É reconhecer que o passado e o futuro são apenas reflexos de diferentes versões do mesmo eu, coexistindo no campo quântico. Ao mudar sua vibração agora, você altera o passado que te influencia e o futuro que te aguarda. E é por isso que a verdadeira manifestação não acontece quando você cria algo novo, mas quando você se lembra do que já é. O agora é o espelho onde o todo se reflete. Quando você o habita, deixa de pedir e passa a irradiar. Deixa de buscar e começa a perceber que tudo já está aqui, esperando apenas ser visto. A consciência desperta não persegue o tempo, ela o dissolve. Porque no coração do agora, o tempo não existe. E quando o tempo não existe, tudo é possível. O salto quântico da consciência não é uma viagem para outro lugar, é um retorno. Um retorno àquilo que sempre foi, mas que você havia esquecido ao se perder na linha do tempo. A mente acredita que evolução é caminhar em direção a algo. A consciência desperta entende que evolução é lembrar-se de algo. Quando você desperta para o agora, o tempo deixa de ser uma prisão e se torna um espelho. Você percebe que nunca houve um antes e um depois, apenas diferentes reflexos do mesmo instante eterno, experimentados a partir de estados vibracionais distintos. A cada novo insight, você não avança no tempo, você se expande no espaço interno, atravessando camadas de percepção que sempre estiveram dentro de você. Esse é o verdadeiro salto. Não se trata de ir mais rápido, mas de sair do eixo temporal e habitar o campo quântico da totalidade. Enquanto a mente busca sequência, a consciência vê simultaneidade. E o que parecia mudança é, na verdade, a revelação de algo que sempre esteve disponível, esperando que sua vibração se tornasse compatível. O salto quântico não é um evento espetacular. Ele é silencioso. Acontece em um instante de profunda rendição, quando você solta o controle do quando e o campo inteiro responde ao seu agora. É nesse ponto que a realidade começa a se reconfigurar em torno de você. O que parecia distante se aproxima, o improvável se materializa, e o impossível perde o sentido. O salto não é dado para fora, mas para dentro. Ele é o deslocamento da atenção, do tempo linear para a presença total. E quando isso acontece, você sente uma leveza estranha, como se o passado deixasse de pesar e o futuro deixasse de preocupar. Tudo se torna uma dança sincronizada entre sua vibração e o campo. A física quântica descreve isso como o colapso simultâneo de estados potenciais. O místico chama de iluminação. Mas, em essência, ambos falam do mesmo fenômeno, o momento em que o observador se dissolve naquilo que observa. Quando não há mais separação entre quem cria e o que é criado, o tempo se dobra, e tudo acontece agora. O ego, porém, tenta transformar o salto em uma meta. Ele quer chegar lá. Mas o salto não é uma conquista, é uma permissão. Ele não é fruto de esforço, mas de sintonia. Quanto mais você tenta alcançá-lo, mais o afasta, porque o ato de tentar pertence à frequência da falta. O salto só acontece quando você para de tentar e começa a ser. E ser, aqui, significa habitar o silêncio vibrante da presença. Significa reconhecer que a sua consciência é o próprio campo que cria o tempo, e não o contrário. Quando você sente isso, não como ideia, mas como realidade vibracional, algo muda de forma irreversível. Você começa a viver em um fluxo de sincronicidades, onde as respostas chegam antes mesmo das perguntas. O tempo deixa de ser linear e passa a se comportar como uma espiral, um movimento constante de expansão, não de progresso. Nesse estado, você percebe que o futuro não é algo que vai acontecer. Ele é uma faixa vibracional já existente, a qual você se conecta por ressonância. Você não caminha até ele, você o âncora no agora. E quanto mais coerente sua frequência interna, mais rápido o colapso ocorre. O salto quântico da consciência é, portanto, o ponto em que o buscador desaparece.
Não há mais ninguém tentando manifestar, entender ou controlar. Há apenas o campo se reconhecendo através de você. É o momento em que o eu individual se rende ao nós universal, e a vida começa a ser vivida de dentro para fora, sem resistência. Você deixa de ser o passageiro do tempo e se torna o arquiteto da eternidade. A criação deixa de ser um esforço mental e se torna um estado natural de vibração. E a cada respiração, você sente: o universo não está acontecendo para você, ele está acontecendo como você. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo sem pressa. Agora, repita mentalmente: tudo que eu busco já existe agora. Eu me sintonizo com o campo que já é completo. Sinta seu corpo vibrar com essa verdade. Não force nenhuma imagem, não espere nenhum sinal. Apenas permaneça no silêncio que surge depois da entrega. É nesse silêncio que o salto acontece, não porque você o provocou, mas porque você finalmente parou de impedi-lo. Quando abrir os olhos, perceba: nada mudou, e ainda assim, tudo é novo. Você atravessou o tempo, e chegou exatamente onde sempre esteve.